Você poderia contar um pouquinho da história da aplicação do CBD na medicina? Claro, essa história é super interessante. Na verdade, parece que CBD é uma novidade, porque nos últimos anos isso ganhou a mídia, ganhou muita jornais, força, né? E parece que é uma coisa que começou a ser estudada há 10 ou 20 anos. Na verdade, 2 milênios antes de Cristo, tinha um imperador chinês que já usava cânhamo, que hoje a gente sabe é muito bom para, por exemplo, tratar a epilepsia, porque tem muito CBD, para algumas condições neurológicas e condições clínicas em geral. Isso 2.000 anos antes de Cristo. Já no século VII, agora depois de Cristo, um médico em Bagdá, na época, na Mesopotâmia, né? Ele usava, de novo, cânhamo para tratar condições neurológicas como epilepsia. E a gente sabe, tem relatos escritos sobre isso, e ninguém sabe exatamente, claro, qual que era a concentração de CBD, THC, mas a gente sabe que é de milênios o conhecimento de que a planta cannabis sativa, independente do nome que ela receba, maconha, cânhamo, o que seja, tem fins medicinais. No século XIX, isso deu um salto. Um médico inglês chamado William O'Shaughnessy, trabalhando na Índia, ele pegou uma variedade de cannabis, que era cannabis índica, não a cannabis sativa, e ele usou um extrato de cannabis índica para tratar uma forma muito grave de epilepsia em crianças, que a gente chama de síndrome de West, que é uma forma muito grave de epilepsia, que as crianças têm espasmos e têm atraso do desenvolvimento. Até com capacete, protetores. Porque cai muito, enfim. É uma forma muito grave de epilepsia. E o William O'Shaughnessy, ele começou a usar o extrato dessa planta com ótimos resultados. De tal forma que no Reino Unido, ele trouxe esse conhecimento de volta para o Reino Unido, e no Reino Unido a cannabis ela foi incluída na farmacopeia do Reino Unido, ou seja, estava na lista de medicamentos que podiam ser usados para várias condições médicas. E, a reboque disso, a farmacopeia americana também incluiu a cannabis como uma opção de medicamento. E ficou assim até a década de 40 do século XX. Até que começaram a perceber que a planta cannabis sativa com alto teor de THC tinha um efeito psicoativo, euforizante. E aí o governo americano proibiu o uso da planta cannabis para fins medicinais. Mas veja, isso começou há milênios, ganhou um grande impulso no século XIX com o trabalho desse médico inglês. Isso existiu até a década de 40, inclusive na farmacopeia americana. Bom, com a proibição, a coisa esfriou, porque era inclusive difícil conseguir a planta para fazer pesquisa. Acho que eu e você, desculpa, quando a gente estudou epilepsia na faculdade, em síndrome de West, nós nunca ouvimos falar, na nossa época, do tratamento de síndrome de West com canabinoide. Nunca, né? De jeito Era proibido, nenhum, né? De jeito nenhum. Na nossa época não se falava disso. Por quê? Porque em 1937, é uma coisa interessante da história, foi publicado o Marijuana Tax Act, um texto de regulamentação do uso de marihuana nos Estados Unidos, proibindo o uso da marihuana ou da maconha ou da cannabis para qualquer fim. Qualquer fim. Então, isso esfriou o interesse. Veja, você é cientista, você não consegue plantar planta, porque senão você é preso. Então, tudo ficou difícil. Isso voltou à luz da comunidade científica quando já na década de 60, um cientista trabalhando em Israel, Rafael Meshulam, que é o principal nome do estudo sobre cannabis, ele começou a fazer pesquisa com cannabis em Israel. E por quê? Porque ele tinha a história desses relatos de efeitos muito benéficos da cannabis em várias condições clínicas e neurológicas. E a história é interessante, na verdade, ele teve acesso, no primeiro lugar, a um tijolo de cannabis apreendido pela polícia israelense. A polícia israelense cedeu para ele. Falou, tem aqui, a gente aprendeu com os traficantes aqui. Você pode usar para fins medicinais. E a partir desse material obtido, veja, junto à polícia, porque era proibido, ele começou a trabalhar com isso e começou a entender a estrutura da planta cannabis. E o Rafael Meshulam que identificou a estrutura dos dois principais canabinoides, o CBD e o THC. Ele mostrou qual era a estrutura do CBD, qual era a estrutura do THC. Então, já na década de 70, a gente sabia que a planta cannabis tinha substâncias que atuavam no organismo humano, particularmente no sistema nervoso central. E a gente sabia quais eram essas substâncias, CBD e THC. Os outros canabinoides ainda não eram conhecidos. E é muito importante destacar a contribuição fundamental de um brasileiro.
professor Elisaldo Carlini, da Unifesp, que trabalhou com Rafael Mechoulam, depois desenvolveu uma linha de pesquisa na Unifesp. Você comentou que eu fiz doutorado na Unifesp, aí são as coincidências da vida, né? O professor Elisaldo Carlini, já na década de 70, publicou numa revista, um periódico reconhecido por pares, um trabalho sobre o tratamento de crises epiléticas em modelos animais com cannabis, com CBD. E o que esse estudo mostrou? Primeiro, que tinha um efeito benéfico sobre as crises. E segundo, que não tinha efeito sobre o comportamento do rato. Ou seja, não tinha os efeitos psicoativos comumente atribuídos à maconha. Então foi uma contribuição importante. Ato contínuo, o grupo do professor Elisaldo Carlini fez um pequeno estudo com 6 pacientes humanos com epilepsia, tratados com canabidiol, com resultados bons. Veja, isso década de 70. 70. Mas o que aconteceu? Era proibido nos Estados Unidos, era proibido no Brasil. Então isso não andou para frente. Na década de 90, um outro grupo, trabalhando, se eu não me engano, na Austrália... Desculpa, em 80 ele fez um trabalho, o professor Elisaldo... Foi na década de 70, principalmente os trabalhos dele. Tá. Talvez tenha publicado em 80, não são na década de 70 os trabalhos do Elisaldo. Tem uma publicação muito clássica. Carlini. Na década de 90, um grupo conseguiu identificar o que nós conhecemos hoje como sistema endocannabinoide. Exatamente, fale. E o que é isso, o sistema endocannabinoide? Veja, se tem uma planta que produz, que expressa substâncias que atuam no nosso organismo, e quando eu digo no nosso organismo, é sistema nervoso central, mas é sistema imune, sistema reprodutivo, nos olhos, no trato gastrointestinal. Os componentes dessa planta têm efeitos em vários locais do nosso corpo. A gente sabe que tem algum componente no nosso corpo que está lá e onde se ligam esses produtos. E veja, na nossa evolução, como a gente chegou até aqui como organismo humano, evidentemente que esse sistema não está lá para receber esses produtos que vêm da planta. Porque a maioria das pessoas não vai ser exposta aos produtos dessa planta. Então, qual a ideia por trás do racional desses cientistas? É que havia substâncias endógenas que ocupavam esses receptores, de alguma forma. E a esse sistema se deu o nome de sistema endocannabinoide. Cannabinoide, porque vem de cannabis, endo, porque é interno. Então se descobriu que existe um sistema composto por receptores, e foram identificados 2 receptores, CB1 e CB2, que são os receptores onde se ligam substâncias que são produzidas dentro do nosso organismo, no meu, no seu, de todo mundo. Sendo que os 2 principais são 2 substâncias chamadas anandamida e 2-AG. Essas substâncias, elas atuam mais ou menos como os canabinoides encontrados na planta, e que por serem encontrados na planta, são chamados então de fitocannabinoides. CBD e THC, assim como outros canabinoides encontrados na planta cannabis, são os fitocannabinoides, os canabinoides da planta. E eles atuam nesse sistema, mas nesse sistema também atuam substâncias que já estão presentes no nosso organismo, já estão presentes. Por exemplo, a anandamida e o 2-AG. Então, os receptores, esses componentes endocannabinoides, as enzimas que metabolizam essas substâncias, todos eles constituem o chamado sistema endocannabinoide, que é o alvo principal de ação do CBD, do THC e de outros canabinoides. Um correlato que eu faço, Marcelo, e que às vezes eu tento explicar é o seguinte: pensa quando a gente toma, todo mundo já tomou um dia na vida um corticoide, tomou uma prednisona, ou tomou uma dexametasona. Como é que essas substâncias atuam no nosso corpo? Elas vão lá e ocupam receptores que já existem no nosso corpo. Só que esses receptores, eles são ocupados o tempo inteiro, dia, tarde e noite, por substâncias que já são produzidas dentro do nosso organismo, como, por exemplo, o cortisol. Isso. Então, esses produtos que a gente ingere, ou que a gente recebe na veia, fazem de uma forma externa, às vezes, de um produto que uma substância já existe no nosso corpo, que é o cortisol. O sistema endocannabinoide é a mesma coisa. Ninguém vive sem o sistema endocannabinoide e suas ações, porque ele é parte constituinte da modulação de várias funções do nosso organismo. É da sua constituição. Da sua constituição. Todo mundo tem sistema endocannabinoide, todo mundo tem essas substâncias endocannabinoides, que atuam de diferentes formas. O que são os fitocannabinoides?
São substâncias como o CBD e o THC que modulam esse sistema endocannabinoide. Às vezes modulam para mais, às vezes modulam para menos. E através dessa modulação, exercem os seus efeitos medicinais e também exercem os seus efeitos recreativos, como no caso do THC. Eu queria te perguntar o seguinte. Esse sistema endocannabinoide, ele é amplo, ele não está só no cérebro, né? Ele é muito amplamente distribuído. Hoje a gente sabe que ele é praticamente ubiquo, está em todos os lugares. Os receptores, como eu disse, tem dois tipos bem conhecidos, o CB1 e o CB2. O CB1, que é o primeiro, ele está concentrado principalmente no sistema nervoso central. O CB2, principalmente no sistema imune, todas as células do sistema imune e tecidos. Mas a gente sabe que eles estão presentes no sistema reprodutivo, e eles modulam o sistema hormonal, estão expressos na pele, estão expressos em grande quantidade no trato gastrointestinal, estão expressos nos olhos. Então, por exemplo, hoje existe indicação de alguns canabinoides para tratar, a gente vai falar disso, por exemplo, glaucoma. Ou seja, eles são expressos em vários tecidos do sistema, do corpo humano. Por isso a aplicação ampla do Por isso a aplicação tratamento, ampla. né? Porque às vezes a gente ouve falar, quando a gente ouve falar numa medicação que serve para tudo, a gente fica desconfiado, né? Claro que a gente fica desconfiado. E lógico que não serve para tudo e a gente está aprendendo para que serve. Mas a aplicação da cannabis é ampla, é bastante ampla. O que a gente aprendeu primeiro foram as indicações de neurologia, mas hoje a gente está caminhando no sentido de conhecer outras indicações, porque ele é amplamente distribuído no corpo humano, o sistema endocannabinoide.